Tá, antes de começarmos a estudar genética aplicada, acho que preciso entender melhor alguns conceitos básicos. Você pode me ajudar? Claro. Antes de qualquer coisa, precisamos falar sobre variantes gênicas, porque são elas que causam diferenças entre os indivíduos. Variantes gênicas? Tipo mutações? Isso. Mas a mutação geralmente é usada para alterações prejudiciais. O termo variante é mais abrangente e pode ser neutro, benéfico ou prejudicial. Certo. Mas essas variantes acontecem onde? Elas podem ocorrer em diferentes partes do DNA. Primeiro, temos o locus, que é a posição exata de um gene no cromossomo. E dentro desse locus, podem existir diferentes versões do gene, chamadas de alelos. Então o alelo é uma variação do gene? Exatamente. E isso nos leva a um conceito importante: o genoma não é estático. Ele sofre alterações constantemente, que podem ser chamadas de variantes ou mutações. Essas mudanças podem acontecer em 3 níveis diferentes. Genomicas afetam o número de cromossomos, como nas aneuploidias. Cromossomicas alteram a estrutura dos cromossomos. Gênicas afetam genes específicos, mudando a sequência de nucleotídeos. Entendi. Mas essas mudanças ocorrem em qualquer lugar do gene? Sim, e dependendo de onde acontecem, o efeito pode ser muito diferente. As variantes podem ocorrer em exons, são as regiões codificantes do gene, que realmente produzem proteínas. Introns são regiões não codificantes, mas podem regular a expressão do gene. Sequências adjacentes, região promotora 5, controla o início da transcrição do gene. Região finalizadora 3, sinaliza o fim da transcrição sítio A ou AA. Nossa, então a localização da variante influencia bastante no efeito dela, né? Exatamente. E agora vamos falar sobre os tipos de variantes genéticas. Elas podem ser classificadas em 3 grandes grupos: substituição de nucleotídeos SNPS, uma única base do DNA é trocada por outra. Deleções e inserções em DELs, pequenos trechos de DNA são removidos ou adicionados. Expansão de trinucleotídeos, uma repetição exagerada de uma sequência de 3 nucleotídeos. E como essas variantes afetam a proteína? Dependendo da alteração, podem acontecer diferentes mutações. Missense, sentido trocado, troca de uma base que altera um aminoácido da proteína. Nonsense, sem sentido, uma base é trocada e gera um códon de parada precoce, interrompendo a proteína antes da hora. Silenciosa, uma troca de base que não altera o aminoácido final da proteína. Deleções e inserções, se forem múltiplos de 3 apenas adicionam ou removem aminoácidos sem alterar a leitura. Se não forem múltiplos de 3 bagunçam toda a sequência da proteína. Expansão de trinucleotídeos, ocorre quando um códon específico se repete várias vezes, podendo levar a doenças genéticas. Isso quer dizer que existem doenças causadas por essas variantes? Sim. Vou te dar alguns exemplos. Síndrome do X frágil é causada pela expansão do trinucleotídeo CGG no gene FMR1. Isso pode causar deficiência intelectual, alterações comportamentais e características físicas como rosto alongado e orelhas grandes. Sistema B ou grupos sanguíneos. Os diferentes grupos sanguíneos são determinados por variações nos alelos inteligência artificial, IB e I. Inteligência artificial e IB são codominantes. O alelo I é recessivo. Espera, então é por isso que existem os tipos sanguíneos AB, AB e U? Exato. E isso é um exemplo de polimorfismo, que são variações genéticas comuns na população. Uau! Agora tudo está fazendo sentido. Viu só? Agora você tem uma base sólida para entender genética aplicada. Sim. Acho que agora consigo conectar melhor todas essas informações. Obrigada por explicar. Sempre que precisar. Agora bora pedir mais um café antes de continuar?